os técnicos estão aqui presentes, e como são dois temas muito importantes, estão aqui também os coordenadores desses temas, né, dessas equipes que construíram esses temas, que é a Gabriela, né, e o Felipe. Então, para a gente começar aqui a apresentação, vou chamar os dois coordenadores para conversar rapidinho com vocês, até para vocês irem conhecendo a carinha de todo mundo. Embora muitos aqui já conhecem, né, já viram o pessoal. Então, Gabriela e Felipe, por favor. Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Gabriela, sou coordenadora do setor de pesquisa em ciências sociais, que é responsável por uma das pesquisas que a gente vai apresentar aqui hoje, que é a pesquisa domiciliar. Então, o nosso objetivo é trazer um pouco dos resultados gerais da pesquisa, né, que muitos de vocês participaram, para, na sequência, a gente entrar, então, no tema tão importante que é a pesca, né? Aí o agrário vai trazer os resultados da cartografia social, para a gente falar um pouquinho sobre a atividade da pesca, então. Em nome do nosso setor de pesquisa em ciências sociais, que está todo aqui, vou pedir para o pessoal dar um oizinho na câmera. Né, Michele, Tiago, Thales, Marcos, Sara, que se dedicaram bastante para trazer essas informações para vocês. Eu agradeço a presença, o apoio, né, a paciência de responder a pesquisa, e desejo a todo mundo um bom evento, um bom encontro. Para nós é muito importante esse momento, e é isso, muito obrigada. Passo a palavra agora para o Felipe. Obrigado, Pedro, obrigado, Gabi. Então, boa noite a todos e todas, né, agradecer a disponibilidade, né, e a disposição de todos, né, da gente estar dialogando aqui em plena quarta-feira, né, depois das 7 horas. É um prazer imenso para a gente estar podendo compartilhar, né, um pouco do que a gente construiu junto com vocês, né, como a Gabi disse, né, a gente tem feito uma série de atividades no território para tentar identificar esses danos, né, como que o rompimento da barragem impactou inclusive, assim, diretamente a pesca, né, que é um pouco do objetivo desse debate de hoje, né, que a gente vai apresentar. Então, a cartografia social foi esse instrumento, né, essa metodologia participativa que a gente utilizou a partir, né, da construção de mapas que vocês mesmos, né, conseguiram desenhar, trazer os elementos, né, trazer como que, né, esse rompimento afetou o território da pesca, como que ele afetou os peixes, como que ele afetou a renda. Então, é muito importante para nós, assim, né, essa metodologia da cartografia, trazer primeiro, né, o protagonismo, né, a partir da mão dos pescadores, né, que tecem rede, né, que tecem a linha, que tecem, né, o ofício de pescar, para a gente poder compartilhar aqui hoje, né. Então, um dos produtos das cartografias, né, é esse espaço virtual, né, que é essa devolutiva que a gente está fazendo, e também a gente produziu um boletim impresso, né, que vai ser distribuído nas comunidades. Está disponível no nosso site também, então todo mundo pode acessar esse material, né, que foi feito por vocês mesmo, é uma experiência muito rica e que traz muito, né, desse território vivo, né, que é essa bacia de Três Marias e todas as comunidades e pescadores, né, que compõem ele no dia a dia. Então, em nome da equipe, né, das Ciências Agrárias, né, agradeço, desejo uma boa atividade para a gente, né, e ao longo da apresentação também, né, os analistas que compõem a nossa equipe, né, a Thaís, o Gabriel, a EBN, a Joyce, né, vão estar se apresentando também e vamos compartilhar esse momento agora. Então, só agradecer e boa atividade para a gente. Obrigado, Felipe. Pessoal, então vamos iniciar aqui a apresentação. Só antes, importante colocar aqui para todo mundo que está acompanhando a gente, né? Hoje a gente está, inclusive, com uma dinâmica diferente. A gente tem um pessoal, uma turma que está lá na sede do Guaicuí, em Felizlândia, né? Alguns atingidos que estão assistindo, participando da reunião de maneira coletiva também, né? Lá tem uma turma que é da comunidade Paraíso, Barra do Paraupeba e Recanto Peixe Vivo, né? Então, eles estão lá presentes na sede do Guaicuí, acompanhando junto com a gente aqui, tá bem? Só para vocês ficarem cientes também que estamos aí com essa dinâmica onde o pessoal está assistindo ali coletivamente. Então, eu vou nesse momento, passar para a Michele. Antes, Juliana levantou a mão. Alguma questão, Juliana, antes? Pode dizer. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Né? O meu nome é Juliana, eu estou aqui na comunidade São Geraldo do Salto, estou presente. Beleza, show de bola. Muito bom, seja bem-vinda. O pessoal está registrando aqui as presenças. Então, turma, vamos passar? Michele, por favor. Vai com a palavra. Boa noite, pessoal.
Vou trazer para vocês agora alguns resultados da pesquisa domiciliar que aconteceu aqui na Regional 5, que são os municípios, né, do entorno da represa de Três Marias, e alguns resultados também do DEFIPA, que foi um processo semelhante a esse aqui na 5, mas que aconteceu lá na área 4. Pode avançar, por favor. Então, o que é a pesquisa domiciliar, gente? Pesquisa domiciliar, ela foi uma forma que o Instituto GUECI encontrou, mais uma forma, na verdade, de estar na casa de vocês, conversando com vocês, com a família de vocês, fomentando aí, né, o processo de participação na reparação, e isso com o objetivo da gente conseguir caracterizar o perfil das comunidades atingidas, né, o perfil das comunidades, o perfil das famílias, e mapear aí os danos que vocês sofreram em função do rompimento da barragem. Pode avançar, por favor. Vou trazer para vocês o que é essa caracterização que a gente fala, que nada mais é do que um retrato que a gente tira das comunidades para a gente conseguir olhar para elas assim como um todo. Então, a pesquisa domiciliar, ela tirou um retrato da Regional 5 para a gente conseguir ter uma ideia de como que ela é, de como que ela funciona. A pesquisa aconteceu entre novembro de 2021 a janeiro de 2022, e ela percorreu mais de 48 comunidades nos municípios de Abaeté, Felizlândia, Morada Nova de Minas, São Gonçalo do Abaeté, Três Marias, Paineiras. Então, nesses municípios, nesses 6 municípios, ela passou por 48 comunidades, conseguiu conversar diretamente com 2.280 pessoas, e a partir dessas mais de 2.000 pessoas que a pesquisa conseguiu conversar, ela mapeou mais de 6.300 pessoas nesses municípios e nessas comunidades que a gente percorreu. Avança, por favor. Para vocês terem uma ideia, aqui eu trago para vocês só os números mesmo de quantas pessoas a pesquisa domiciliar conseguiu mapear em cada um dos municípios que a gente passou. Então, lá em Três Marias, foi mais de 400 pessoas mapeadas, em São Gonçalo do Abaeté, mais de 660, em Paineiras, que é bem pequenininho, a gente conversou com mais de 100 pessoas, mapeou mais de 100 pessoas, aqui em Morada Nova de Minas, né, mapeamos 1.003 pessoas, em Felizlândia, que tem muita comunidade, a gente conseguiu mapear mais de 3.800 pessoas, e em Abaeté, quase 250 pessoas mapeadas. Avança, por favor. E quem que são essas pessoas que a gente conseguiu mapear, né? Das 2.900, das mais de 6.000 pessoas que a gente conseguiu mapear, 2.998 eram mulheres e 3.316 eram homens. Então, percebam aí que a gente conseguiu mapear bem equivalente, né? Nas comunidades, homens e mulheres. E qual que é a idade dessas pessoas que a gente conseguiu mapear? A gente teve em domicílios que a gente conseguiu encontrar domicílios com pessoas adultas, domicílios que tinham adolescentes, domicílios que tinham criancinhas ali de meses de idade, e domicílios que tinham até idosos com mais de 80 anos de idade. Avança, por favor. E aí, aqui na área 5, né, com todas essas pessoas que a pesquisa domiciliar conseguiu conversar e mapear, a gente conseguiu tirar um retrato de como que era o rendimento médio mensal dos domicílios aqui da região. E aí, o que esse retrato mostra para a gente? As pessoas puderam contar para a gente como que era o rendimento dos domicílios antes do rompimento, que é essa coluna em azul, que vocês estão podendo ver aí na tela de vocês, e depois do rompimento. E aí, para além do antes e depois, a pesquisa domiciliar também procurou entender de onde que vinha cada um desse rendimento. Então, a gente mapeou como que era o rendimento médio mensal de famílias na área da agricultura, do extrativismo, e olha aí essa coluna grandona, que é como que era o rendimento das famílias nas atividades ligadas à pesca e as atividades que envolvem ela. A coluna azul era antes do rompimento, é uma coluna bem comprida, e a coluna vermelha é após o rompimento, é como que estava o rendimento das famílias na área da pesca no momento da entrevista.
Percebam aí que não chega nem à metade, né? Tem uma queda muito grande. Avança, por favor. E aí, gente, a partir desse retrato, né, que a gente tirou da área 5, eu vou trazer para vocês agora, rapidinho, um retrato da área 5 e também da área 4, que aí vocês vão poder perceber também que os danos, os relatos são muito semelhantes, tanto numa área quanto na outra. Avança. Então, quando a pesquisa domiciliar esteve nas comunidades, aqui na área 5, e o DEFIPA, né, esteve percorrendo lá a área 4, a cada 3 pessoas que a gente conversava, pelo menos uma pessoa, ela relatava diminuição na renda em função do rompimento. Então, a pessoa falava assim, olha, depois do rompimento da barragem, a minha renda caiu. Então, a cada 3 pessoas que a gente conversava, uma trazia esse relato para a gente. Pode avançar, por favor. Esse mapa que está aparecendo aí para vocês, essas barrinhas coloridas, elas representam como que era o rendimento dos domicílios em algumas atividades que eles faziam de comercialização. Então, a gente tem domicílios aí que comercializavam produtos na área da agricultura, na área do artesanato, e essa barrinha marrom os domicílios que comercializavam atividades ligadas à pesca, ou o peixe, ou a rede, ou a filetagem. E aqui a gente mostra para vocês como que isso estava lá na área 4, que é essa parte de baixo do mapa, e como que isso era antes do rompimento aqui na área 5, que é essa parte de cima do mapa. Então, observa bem aí o volume, né, o tamanho dessas barrinhas antes do rompimento. Avança, por favor. E olha como que isso ficou a partir do relato, né, das pessoas entrevistadas, das pessoas mapeadas, o rendimento em cada uma dessas áreas da agricultura, da pesca, depois do rompimento. E aí a gente percebe uma queda muito grande. Oi? Pode continuar? Avança, por favor. Isso. E aí, gente, agora que eu consegui trazer para vocês, né, um retrato da área 5 como um todo, mostramos aqui rapidinho como que era o rendimento na área 5, na área 4, vou mostrar para vocês algumas informações que a pesquisa domiciliar conseguiu levantar aqui na área 5 e lá na área 4 com relação à pesca, especificamente. Avança, fazendo favor. Então, olha para você ver, das 2.280 pessoas entrevistadas aqui na área 5, né, nas comunidades do entorno da represa, 1.669 eram pessoas que praticavam a pesca. Praticavam a pesca antes, continuaram praticando a pesca, são pessoas que entendem de pesca. Avança. Lá na área 4, a gente conseguiu entrevistar 994 pessoas. E dessas 994, 846 eram pessoas que praticavam a pesca também. Então, percebam que a pesquisa domiciliar aqui na área 5 e lá na área 4 fez um esforço muito grande para conseguir ouvir os pescadores e as pescadoras, pessoas que entendem de peixe, né, e de pesca. Avança. E aí, o que essas pessoas que entendem tanto de peixe e de pesca conseguiram contar para a gente com relação ao peixe antes e depois do rompimento? E aí eu já estou caminhando para o final, mas é importante vocês observarem essas informações. Pode avançar? Que de todas essas pessoas que nós conversamos, né, e que são pessoas que entendem de pesca, a cada 4 pessoas que a gente conversava, 3 pessoas relatavam para a gente que sentiram a diminuição da quantidade de peixes que conseguia tirar na represa ou no rio. Então, é muita gente relatando que o volume de peixes, a quantidade de peixes diminuiu depois do rompimento da barragem. Pode avançar. E a cada 3 pessoas que a gente entrevistava, 2 pessoas informavam para a gente que sentiram a diminuição da variedade de peixes, da variedade de espécies que encontravam aí nas águas da represa ou do rio. Também é um volume muito grande de gente relatando
que a variedade de peixes diminuiu. Essas informações que eu trago para vocês aqui é só mesmo para vocês terem uma ideia de como que esses relatos acontecem tanto aqui na área 5, né, dos pescadores e pescadoras, e lá na área 4, e abrir caminho para os meus colegas aí das ciências agrárias terem uma conversa com vocês com relação ao trabalho da cartografia, tá bom? A gente continua aqui, a equipe de ciências sociais, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está aqui até o final para ajudar a esclarecer. Obrigada, gente. Obrigado, Michele. Uma boa noite para as pessoas participantes do fórum. Meu nome é Gabriel, eu sou da equipe de Ciências Agrárias do Guaicuí, e a partir de agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os resultados das reuniões de cartografia social que foram realizadas nas comunidades aqui da região 5. O público foco, né, dessas atividades foram os pescadores e também os trabalhadores da cadeia da pesca, pensando aí no todo, né? Pode passar, por favor. Antes da gente entrar nos resultados, a gente quer conversar um pouquinho, relembrar para algumas pessoas, né, que já participaram da atividade, apresentar um pouco o tema para outros, o que é cartografia, né, e o que é cartografia social. Quando a gente fala de cartografia, dessa palavra, a gente está se referindo à elaboração e ao estudo dos mapas, né? E a primeira coisa quando vem à cabeça da gente, quando a gente pensa de mapa, são os mapas oficiais, né? O mapa do Brasil, o mapa do estado de Minas Gerais, o mapa do município. Mas na hora que a gente coloca essa palavra social na frente da cartografia, forma cartografia social, a gente não está falando mais dos mapas oficiais. A gente está falando dos mapas que são construídos pelas comunidades ou outros grupos específicos, como no caso aqui os grupos dos pescadores e das pescadoras, a partir da sua própria vivência, a partir do trabalho, da vida no território, né? E foi isso que a equipe do Guaicuí fez, propôs para a comunidade a elaboração desse mapa. Então a equipe chegou lá na comunidade, colocou uma cartolina, um papel em cima da mesa e falou para o pessoal: e vocês topam desenhar um pouco aqui do território, como é a atividade da pesca? Enquanto as pessoas foram desenhando, a gente foi conversando um pouquinho sobre a vida e também sobre os impactos do rompimento, né? Como era a comunidade antes e após o rompimento, o crime da Vale. Pode passar, por favor. E como que essas atividades têm contribuído no processo de reparação? São três coisas em especial, né? Primeiro, a gente está tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais a realidade das comunidades, em especial da atividade da pesca aqui na região. Em segundo lugar, a gente tem essa oportunidade de identificar os danos sofridos pelas pessoas, em especial pelos pescadores e pescadoras. E, em terceiro lugar, ele também tem contribuído para a construção da matriz de danos e reconhecimento, que é uma ferramenta importante em relação aos danos individuais, e que mais para frente aqui nessa apresentação a Júlia vai conversar um pouquinho melhor com a gente. Pode passar. Então, a gente vai passar um pouco desses momentos a partir de um vídeo, né, que foi produzido aqui pela equipe de comunicação do Guaicuí, para a gente lembrar um pouquinho como foram essas atividades nas comunidades. Entre os meses de setembro e dezembro de 2021, o Instituto Guaicuí realizou oficinas de cartografia social com pescadoras e pescadores atingidos pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão da Vale. Participaram comunidades dos municípios de Pompéu, Curvelo, Felizlândia, Três Marias, São Gonçalo do Abaeté e Biquinhas, em Minas Gerais. A cartografia social possibilita que as pessoas retratem e reconheçam, por meio de mapas elaborados coletivamente, aspectos do seu lugar, trabalho e modo de vida. Na realidade das comunidades atingidas pelo rompimento, a cartografia social é importante para o diálogo com grupos locais, identificação de danos sofridos e subsídio no processo de reparação integral. A elaboração dos mapas possibilitou entender quem são as pessoas e como elas se relacionam ou se relacionavam com a atividade da pesca nessas regiões. Permitiu também levantar danos causados pelo rompimento em cada uma dessas comunidades. Os relatos dos participantes foram registrados e analisados pela equipe de Ciências Agrárias do Instituto Guaicuí
E esses registros foram a base para a elaboração da série de boletins da cartografia social e estão contribuindo na construção da matriz de danos e reconhecimento. De forma geral, evidenciou-se danos relacionados à renda, à soberania e segurança alimentar, ao ambiente, direito ao trabalho e ao modo de vida dessas pessoas. A construção coletiva dos mapas comunitários permitiu perceber, por exemplo, as mudanças dos locais de pesca, a variação das espécies pescadas e dos valores recebidos pela venda de cada uma delas. Além dos danos, foi possível identificar como era o cotidiano de trabalho com as águas e os conhecimentos específicos desenvolvidos pelas pessoas na realização dos seus ofícios, como o entendimento das dinâmicas dos rios e lagoas, os movimentos das espécies de peixes, as relações de produção durante as cheias e nos períodos de seca. Neste segundo semestre, a equipe de Ciências Agrárias estará nas comunidades que participaram das oficinas de cartografia social para conversar sobre os resultados. O rio, para mim, foi uma escola. O rio, para mim, era o remo, a caneta e o barco, o caderno. Hoje, você olha para ele, você olha para quem sobrevivia dele, que é muita família aqui que sobrevivia dele, saía de manhã, de madrugada. Eu já cansei de sair também com carrinho de mão e vinha com ele cheio. Vinha com ele cheio, viu, gente? Era incrível. Ali nós amanhecia o dia limpando peixe. As meninas minhas limpavam. É tão tal que eu criei minhas filhas no rio. Criei minhas filhas dentro do rio, na beirada do rio. Pode passar, por favor. Eu vou passar a palavra, então, para a minha colega aqui das Ciências Agrárias, Ebiene, para contar mais detalhadamente como que é esses mapas aí de cada comunidade, como que foi essa construção. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Ebiene. Eu vou dar continuidade aqui na apresentação. E nessa imagem a gente pode observar, né, que tem o mapa onde está localizada as comunidades, onde foram realizadas cartografias sociais, né, de formas coletivas, tanto na área 4, como, por exemplo, Cachoeira do Choro e Angaretá, como na área 5, né, que é o foco desse encontro de hoje, como comunidades, por exemplo, Parque das Nações, Barra do Paraupeba, Paraíso, Biquinhas, entre outros. E nós vamos conversar, né, um pouquinho sobre cada uma delas. Pode passar. A primeira cartografia, né, realizada foi na comunidade do Parque das Nações, em Três Marias, mas nessa cartografia também teve participação de algumas pessoas também de Beira Rio, que pertence a São Gonçalo da Baeté. Pode passar. Em seguida, né, esse slide mostra os mapas que foram elaborados pelas pessoas, né, participantes, onde podemos observar, por meio dessas ilustrações, diversas espécies de peixes, né, que eram comumente encontradas na região, os principais pontos de pesca e de comercialização desse peixe, e também são identificados os demais atores da cadeia da pesca, por exemplo, os fretadores e os beneficiadores do pescado. No próximo slide, pode passar. Nós temos aqui também, né, a representação da comunidade de Porto Melancias, localizada em Três Marias, e alguns dos seus participantes. Pode passar. Bom, nessa elaboração desse mapa foram descritos os principais, né, nomes dos peixes que essas pessoas costumavam pescar na região, e a indicação também de muitos deles, que após o rompimento ficaram escassos, né,
Foi apontado também a queda da comercialização do peixe devido à má fama dentro do município de Três Marias e também de outros municípios onde os pescadores comercializavam esse peixe. O turismo da região que enfraqueceu, afetando as relações comunitárias, e a insegurança, tanto em relação à qualidade do peixe quanto da água, além também de indícios de várias mortes de peixes ali na região. Pode passar. Bom, a próxima comunidade, né, é a comunidade do Riachão, que é em Felixlândia, e aqui está a foto, né, de alguns desses participantes. E no próximo slide, eu acho que você pode... Isso. Acho que faltou... Pode voltar mais um, por favor, porque passou direto do Riachão. Pode passar. Tá faltando... Bom, não está aparecendo para mim a foto da comunidade do Riachão, do mapa. Bom, esse que está aparecendo, eu vou falar primeiro dele, depois eu volto. Pode passar, por favor. É do Recanto do Peixe Vivo, Recanto da Siriema e do Chico Rosa, que são comunidades também de Felixlândia e que foi realizada em conjunto devido à proximidade dessas três comunidades. Pode passar. E aí, nesse mapa, apresenta, né, um braço da represa de Três Marias, que é bem próximo dessas comunidades. A gente pode ver através do desenho que tem indicação de algumas dessas moradias, os locais onde foram indicados através de desenhos, onde os pontos de pesca com desenhos de redes, materiais e equipamentos da atividade pesqueira, como varas, barcos, né? E os principais danos que foram demonstrados em relação à diminuição do turismo, representado por desenhos de barracas, né, de acampamento, a perda de lazer, a redução dos peixes, né, e devido a essa redução do peixe, os pescadores eles tiveram que aumentar o preço de comercialização, mesmo assim, eles não conseguiram, né, dar uma recuperação nessa renda. E a diferença do preço do peixe, né, que também está destacada nesse mapa, dificultou a venda desses peixes. Pode passar, por favor. A próxima comunidade, Comunidade de Paraíso, onde a cartografia social foi realizada na sede de Felixlândia e teve, né, a participação de algumas pessoas da comunidade. No desenho, a gente pode observar, né, que as pessoas relataram o desaparecimento de algumas espécies do peixe, bem como a escassez, né, de alguns, indicaram também mudanças do preço, a queda da comercialização do pescado, a queda dos turistas e de sitiantes que buscavam a comunidade em busca, né, de lazer, também o comprometimento da venda dos peixes, principalmente para peixeiros que vinham de Três Marias em busca, né, de comercialização, eles pararam de ir até a comunidade devido à má fama do peixe após o rompimento, né, devido a essa insegurança da qualidade, né. A diminuição de turistas, né, e de sitiantes, como eu falei, também foi bem evidente e que acabou impactando negativamente a relação comunitária que a comunidade tinha, né, com essas pessoas. Pode passar, por favor. Comunidade do Lago dos Cisnes, também em Felixlândia, e aqui uma representação dos participantes. No próximo slide, a gente pode observar, né, a representação da represa, que também é bem próxima à comunidade, e tem desenhos e algumas colagens que as pessoas fizeram dos peixes que eram encontrados na região, aqueles que sumiram, que ficaram escassos. Também tem a representação dos piscicultores, né, através das gaiolas,
muitos deles abandonaram a profissão devido à insegurança da qualidade da água e do peixe, e alguns diminuíram a produção, né, por falta da venda do peixe, por falta de escoamento desse produto. Também foi evidente a diminuição de turistas, de sitiantes que buscavam lazer na comunidade, vários relatos de aparecimento de animais mortos dias após o rompimento. Também há relatos de alguns animais, por exemplo, caramujos, que começaram a aparecer na margem da represa, que antes não aparecia. Então, as pessoas elas acham que pode ter algum desequilíbrio, né, ambiental que pode ter acontecido, além também de relatos que estão neste desenho representado através de palavras, de doenças, aparecimento de doenças de pele, como micose, coceira, dermatites, né, após o contato da água, com a água, né, fatos que antes não eram comum na comunidade. Pode passar, por favor. Que a comunidade de Faveira, né, que também é em Felizlândia, e alguns participantes. O próximo slide, ele mostra a importância, né, dos laços comunitários, da cooperação e da solidariedade dessa comunidade, onde que as famílias são bem próximas, que cuidam, né, uma das outras em relação às suas atividades, né. Eles desempenham atividades mais voltadas para a agricultura familiar, produção de bovinos, de aves, e eles também produziam, né, ovos, leite, queijo, doces, quitandas, que eram vendidas, principalmente comercializadas, para os turistas que pararam, né, de ir para a região. Pode passar. A comunidade do bairro do Paraopeba, né, que tem uma ilustração também dos participantes da cartografia. E no próximo slide, a gente consegue visualizar o mapa elaborado, né, que evidencia que muitos turistas e sitiantes também deixaram de frequentar a região após o rompimento da barragem, né, o que influenciou a renda dessas pessoas. Na comunidade tem a presença também de muitos pescadores, afetou a relação comunitária com essas pessoas. Alguns desses pescadores, barqueiros, guias turistas que moravam, né, nessa comunidade, deixaram suas profissões para buscar outras profissões para conseguir uma forma de renda, né, devido a essa dificuldade de comercialização dos peixes, né, que são aspectos relevantes também em toda a região ali. A gente pode observar que tem algumas moradias que são bem próximas, né, e ali, só para evidenciar para vocês, é onde tem o encontro, né, do Rio do Paraopeba, e onde começa, né, a represa, né, de Três Marias. Pode passar, por favor. Também foi realizada a cartografia social na sede de Biquinhas, né, município de Biquinhas, e aqui nós temos uma foto demonstrando alguns desses participantes. E no próximo slide, a gente pode observar os impactos que tiveram, né, negativamente, também relacionados ao trabalho e à venda, onde foram sentidos pela queda da produção, da comercialização do pescado, aumento de despesas com alimentação, com transporte, e também o fechamento de alguns estabelecimentos comerciais. As pessoas desse lugar, né, elas demonstraram insegurança em relação ao consumo do peixe, o que afeta, né, a segurança alimentar e nutricional dessas pessoas. Pode passar, por favor. Bom, só antes de passar a palavra para a Thaís, deu um erro no slide, e eu queria só falar da comunidade do Riachão, que o mapa, né, elaborado, ele evidenciou, né, que essa comunidade, além da pesca, da piscicultura, da agricultura, né, que é muito evidente lá, teve vários danos em relação à cadeia da pesca, vários relatos de desaparecimento de espécies de peixes, da queda da comercialização, os turistas pararam de ir na comunidade, é uma comunidade que comercializava muitos produtos de origem animal, ovos, queijo, né,
para esses turistas, então eles tiveram essa dificuldade, né? Principalmente em relação ao escoamento desses produtos, essa falta dos turistas. E aí eu queria passar a palavra para a Thaís, dar continuidade. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Eu me chamo Thaís, eu faço parte da equipe de Ciências Agrárias do Instituto Guaicuí. Gostaria de pedir a Ana Luz para projetar a apresentação para a gente, por gentileza. Muito obrigada, Pedro. Então, pessoal, eu tive o prazer de acompanhar algumas pessoas que estão aqui presentes na execução da cartografia social. E durante a execução da cartografia, vocês observavam que a gente a todo momento estava relatando as falas de vocês, sejam nos caderninhos, ou mesmo uma ou duas pessoas ali no computador. Então, toda aquela conversa que nós tivemos sobre as mudanças que houveram na vida de vocês em relação ao rompimento da barragem, resultou nesse mapa que a gente está vendo, que nós chamamos de mapa mental, né? Onde a gente tentou fazer um esforço para organizar todas essas mudanças e prejuízos na vida de vocês que nós ouvimos, nos sub-eixos, que estão organizados nos círculos. Então, é importante falar também que essa construção, que a sistematização desses danos, elas vão nos orientar para a construção da nossa matriz de danos e reconhecimento, que a nossa colega Júlia vai tratar um pouco mais adiante. E também que essa construção ela tem sido elaborada em conjunto com as outras duas ATIs, Assessorias Técnicas Independentes das outras regiões, a AEDAS e o NACAB. Então, um dos sub-eixos que foi bastante enfatizado durante as oficinas foi em relação à produção, trabalho e renda. Cada um desses sub-eixos, ele está se bifurcando nesses retângulos que tratam outros tipos de danos, que nós estamos chamando de categoria de danos. Então, dentro do sub-eixo produção, trabalho e renda, houveram prejuízos nas pessoas em relação à realocação de empreendimentos, a perda de uma chance, danos à renda, danos à imagem do empreendimento, a perda de lucro e aumento de despesas. Também foram levantados danos relacionados à vida humana e à integridade e saúde, que está representado nesse círculo vermelho. Então, muitos foram os relatos que as pessoas trouxeram dos danos à saúde mental, de adoecimentos, de problemas psicológicos, de angústias, de estresse, de insegurança, que nós vamos trazer alguns relatos exemplificando esses danos mais adiante. Foram também tratados danos em relação à saúde física. Muitas pessoas disseram e relataram problemas de dermatite, de alergias de pele, de frieiras. Então, isso também foi bastante enfatizado durante as oficinas. No sub-eixo aí azul, são os danos relacionados à honra e ao processo de reparação. Muitas pessoas disseram que sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos de vida, que compraram terrenos na beira do rio e na represa, que tinham vários planos e projetos de vida que foram interrompidos em decorrência do rompimento da barragem. Trataram também sobre a insatisfação com o processo de reparação. Muitas pessoas ainda não receberam indenizações ou reparação e além dos acordos que a Vale tem feito, sem consultar as pessoas atingidas. Então, isso foi algo que apareceu durante a cartografia também. Já no círculo verde, são os danos relacionados ao meio ambiente e às relações comunitárias e ao território. Isso foi bastante enfatizado nas oficinas também, porque trata das relações de lazer que as pessoas tinham com o rio e com a represa, que de certa forma foram interrompidas, aos serviços ecossistêmicos, que muitas pessoas que pescavam deixaram de pescar, ou deixaram de realizar atividades extrativistas também, porque a natureza ela nos fornece
vários tipos de serviço, tanto de questão de lazer, como de alimentação também. Como foi muito tratado a questão da alimentação, que diversas pessoas, né, deixaram de pescar, que a quantidade do peixe diminuiu, ou que não se sentem seguras para se alimentar desse peixe. Tudo isso influencia na soberania e na segurança nutricional dessas pessoas. Outro dano relatado, que agora está no sub-eixo aí, na cor laranja, foi em relação aos bens móveis e imóveis, que a gente traz aqui a categoria de dano relacionada aos danos relativos à depreciação imobiliária. O que quer dizer isso? Quer dizer que os terrenos das pessoas e os imóveis, após o rompimento da barragem, foi muito relatado que esses valores caíram muito. Então, antes, se a pessoa conseguiria vender aquele lote ou aquele imóvel por um determinado valor, hoje esse valor está bem abaixo, e além de ser muito difícil de conseguir vender. E muitas pessoas também relataram que deixaram de ter uso constante desses imóveis, o que acaba causando, né, a depreciação também. Pode avançar, por favor. A renda era do peixe, do ovo, da galinha. Até o peixeiro abandonou a compra por medo do peixe estar contaminado e da água. E ninguém mais compra a produção. Diminuiu drasticamente a renda e os peixes sumiram. Pessoa atingida de Riachão, Felizlândia. Então, aqui é um relato que traz o exemplo do dano à renda, né? A gente pode podemos perceber durante as oficinas, que a renda, ela é um dano geral que ela atinge praticamente todas as pessoas que participaram das oficinas. Muitos foram associados os relatos à perda de renda. E não só a renda em relação à questão da pesca, né? Também outras atividades, como agricultura, comércio e serviços. Pode avançar, por favor. Uma mangueira seca nas pernas que estourou tudo. Para recuperar as redes, teve que lavar tudo. Pessoa atingida do Lago dos Cisnes, em Felizlândia. Aumentou a tristeza. Não tem aquela alegria que a gente tinha. Pessoa atingida de Chico da Roça, Felixlândia. Então, a questão da saúde foram relatos que vieram muito acompanhados de certa angústia, de tristezas, de preocupações. Ficava claro nas expressões das pessoas todas essas tristezas e preocupações. Então, os danos à saúde física está relacionado ao surgimento de doenças dermatológicas, a coceiras, a frieiras, e tudo isso também ele vai causar um outro tipo de dano, que é o aumento de despesas. As pessoas passam a gastar mais, porque passam a ter que ir ao médico com mais frequência, a ter que comprar remédios. Então, né, os danos à saúde também ele desencadeia outro tipo de danos. Já os danos à saúde mental, eles estão relacionados ao sofrimento psíquico, ao adoecimento, ao agravamento de doenças. Muitos foram os relatos das pessoas que hoje elas não conseguem dormir bem, elas sofrem de insônia, de ansiedade, de depressão, de medo, de tristeza, de insegurança. Houveram relatos também em relação à alteração ao apetite, a mudança de peso. Tudo isso revela uma piora na qualidade de vida das pessoas. Pode avançar, por favor. Decepção com essa coisa toda aí. Com o político, com a Vale, que faz acordo de porta fechada. Decepção. Pessoa atingida de Paraíso, Felizlândia. Então, como eu citei, ficou muito evidente durante as falas a insatisfação das pessoas em relação ao processo de indenização e de reparação, em especial as famílias atingidas da região 5. Outro sentimento expressado pelas pessoas foram os danos à honra. Muitos pescadores e pescadoras nos disseram que se sentem ofendidos, se sentem excluídos, descriminalizados e muitas vezes responsabilizados no mesmo momento que eles são vítimas de todo esse crime socioambiental. Então, essa palavra que está em negrito aí, acordo de porta fechada, traz muito essa insatisfação em relação ao processo de reparação, uma vez que a empresa Vale faz acordos com as instituições de justiça, com o Estado de Minas Gerais, sem sequer consultar as pessoas atingidas ou as assessorias técnicas independentes.
Pode passar, por gentileza. As empresas pensam que é só pagar, não é só indenização para quem foi lesado. E a natureza como fica? Precisamos da natureza para sobreviver. Se não tiver o rio limpo, como vamos sobreviver? Não é só os peixes, não. O dinheiro vai acabar. A natureza não pode acabar, não. Pessoa atingida do Parque das Nações, Três Marias. Então, esse relato demonstra para a gente, não só esse, mas diversos outros relatos que apareceram, uma relação simbólica e cultural com o lugar, um elo afetivo com o lugar, um carinho especial que as pessoas têm com aquele lugar, um sentimento de pertencimento àquele lugar. Então, foi relatado que, ao longo dos últimos 3 anos, as pessoas vêm ressignificando essa paisagem, né, onde se encontrava um cenário de muita beleza e de qualidade de vida, e de inspiração para moradia e de lazer. Hoje, as pessoas observam um lugar relacionado à insegurança, ao medo, à perda e à tristeza. Então, todos esses danos em relação à interação com a natureza e serviços ecossistêmicos estão relacionados à perda dos recursos naturais, aos desequilíbrios que ocorrem no local, onde foram citados muitos exemplos de caramujos que têm aparecido nas represas que antes não havia, de um certo lodo que também tem aparecido que antes do rompimento não existia. Então, todas essas alterações, elas acabam comprometendo as funções ecológicas e de bem-estar que o meio ambiente proporcionava a essas pessoas, né? E acaba reduzindo, né, um custo de vida também da comunidade. Pessoas que faziam, por exemplo, como eu citei, extrativismo, né, coleta de ervas, de frutos, de raízes ou de outras matérias-primas, afetando também a qualidade do solo. Todas essas mudanças, né, acarreta prejuízo na vida das pessoas. Agora, nós vamos falar um pouco sobre os danos que foram sistematizados na região 5 Oeste, na cartografia social que ocorreu em Biquinhas. Então, aí, novamente, são danos relacionados à questão da produção, trabalho e renda, onde ele vai se bifurcar também em custos burocráticos com empreendimentos formais, aos danos à renda, os danos à imagem de empreendimento, seja ele formal ou informal, a perda do lucro e também ao aumento de despesas. Outro subeixo relatado aqui, que nós já conversamos também, foi em relação ao meio ambiente e relações comunitárias, onde a gente vai trazer um pouco sobre os danos relatados em relação à soberania e segurança alimentar e nutricional. Já no subeixo que aparece aí para vocês na cor azul, também são danos relacionados à honra e ao processo de reparação, onde muitas pessoas, né, que participaram dessa oficina trouxeram relatos de danos relacionados ao projeto de vida. Pode passar, por gentileza. Não consigo mais vender os peixes. Costumo pescar na Barra do Rio de Janeiro. Antes, vendia mais peixes. Hoje, quase não consigo vender nem uns 50 peixes. Já tive que jogar fora uns 500 quilos de peixe por não conseguir vender. Pessoa atingida de Biquinhas. Então, esse relato, ele está trazendo um dano em relação à renda e também à imagem do empreendimento e perda de lucro. O pescado das regiões 4 e 5, em decorrência do rompimento da barragem, passou a sofrer com a má fama, que é o que a gente chama de estigmatização, né? Aquela ideia que foi difundida em que a água está contaminada, que o peixe está contaminado. Tudo isso gerou um dano à imagem do empreendimento, seja ele formal ou informal, né? Isso acaba causando prejuízo às pessoas que estão relacionadas, né, que têm empreendimentos e que dependem desses empreendimentos para comercializarem seus produtos, acarretando, então, a perda de renda e perda de lucro para essas famílias. Pode passar, por favor. Diminuiu o consumo de peixe, sim, e tenho medo de estar contaminado. Pessoa atingida de Biquinhas. Hoje não consigo tirar nem 1 quilo de peixe para comer. Pessoa atingida de Biquinhas. Nesses relatos, a gente também pode perceber o quanto que
que a represa de Três Marias, o Rio Paraupeba e o Rio São Francisco, ele tem um papel central na sustentabilidade econômica e também na segurança e soberania alimentar da vida das pessoas, e na segurança hídrica também, né? Pois estamos falando de água. As pessoas que vivem nas proximidades do seu leito dependem desses rios para sobreviver, para se alimentar, para dar água para os animais, para a água do consumo da família também. Então, muitas pessoas relataram que não consomem mais a água ou o peixe por insegurança e por receio de uma contaminação. Esses danos estão ligados à soberania e segurança alimentar dessas famílias, que acabam perdendo sua autonomia na alimentação, na qualidade e na quantidade de alimentos. Pois aquela família ali que tinham condições, às vezes, de comer um peixe, que é uma excelente proteína, 2 ou 3 vezes na semana, deixa de se alimentar desse peixe, né? Tendo, às vezes, que substituir por uma outra carne, ou muitas vezes não conseguindo substituir, né? Acaba tendo a sua dieta alimentar reduzida, aumento de gastos também. Então, tudo isso influencia, né? E além de abalar também a questão da produção agrícola e produção animal. Pode passar, por gentileza. Agora eu vou chamar a nossa colega Júlia para contribuir e dialogar um pouquinho com vocês. Gente, boa noite. Meu nome é Júlia, eu sou assessora de reparação do Instituto Guaicuí. Vou fazer uma fala bem breve para a gente já fechar a apresentação e ouvir as perguntas de vocês. Na minha fala, eu já vou aproveitar para responder a pergunta do Rui, em relação às formas de comprovação, como que faz com os pousadeiros, como que se comprova os danos sofridos. Aí eu coloco uma pergunta: por que tanta pesquisa? Por que a pesquisa em ciências sociais, a coordenação, o agrário fez a cartografia social? Para que servem todas essas pesquisas? Essas pesquisas, gente, servem para a gente poder direcionar elas para diferentes formas de reparar. Nós temos formas de reparar que são mais individuais, que diz respeito ao que vocês sofreram, a sua família sofreu, que é todos esses danos, né, que a equipe trouxe, a perda de renda, o aborrecimento, os prejuízos, isso são danos individuais. Mas essas pesquisas, elas também levantam danos coletivos, que a comunidade inteira sofreu, que o município inteiro sofreu, que a região inteira sofreu. Como os danos à má fama do peixe, os danos aos serviços ecossistêmicos, à natureza, a perda da cadeia do turismo local, da imagem do turismo local, isso são danos coletivos. Como são as formas, então, de reparar os danos individuais e os danos coletivos? Os danos individuais, as assessorias têm um instrumento que se chama Matriz de Danos e Reconhecimento. E o que tem dentro desse instrumento? Quais informações? Quais danos vocês sofreram? Quem sofreu esses danos? Como comprovar esses danos? E os valores justos que vocês devem receber como indenização. E aí, Rui, nesse instrumento que a gente está fazendo, as assessorias, a gente quer que a forma de comprovar o dano seja para quem sofreu o dano. Então, a gente quer defender para o juiz o seguinte: juiz, o simples fato da pessoa ser pousadeira ou pescadora e comprovar que é pescadora ou pousadeira tem que ser suficiente para ela receber esses danos aqui, da perda de renda, da perda de clientes. Então, é isso que esse instrumento Matriz de Danos que nós estamos construindo defende, porque a gente sabe que a maioria de vocês são trabalhadores informais, não tem cupom fiscal, não tem formas de comprovar esse dano. Então, a gente quer vincular a forma de comprovação ao fato de vocês serem pessoas atingidas, né? Serem titulares de direitos. Isso é a forma como as assessorias defendem, né? E como a gente está defendendo isso para a justiça e para o juiz. É claro que a decisão dele, né, vai considerar outros fatores, inclusive a Vale vai argumentar que não pode, que tem que comprovar. Então, tudo isso é dentro do processo judicial que está em curso. Então, eu falei da matriz de danos, que é um instrumento das assessorias para indenização individual. Mas a gente também tem os recursos do anexo 1.1, vocês estão lembrados? Que é para a reparação coletiva de vocês por meio de projetos comunitários. Então, quando a equipe levanta, por meio das pesquisas, o dano, por exemplo, à imagem do peixe, a partir desse dano que é coletivo, como que a gente pode pensar
em formas de pensar em projetos para poder mitigar ou poder melhorar a imagem do peixe local, né? Então, existem recursos aí que a Vale já teve que pagar para que vocês possam pensar nesses projetos coletivos. E a gente também está trabalhando com vocês para pensar esses projetos e ajudar nessa reparação coletiva, tá? Então, eu só queria mostrar aqui essas diferentes formas de reparação que existem e como essas pesquisas contribuem para essas diferentes formas de reparação. E aí eu fico à disposição também para as dúvidas em seguida. Obrigada, gente. Gente, só para a gente finalizar, então, nossa apresentação, a gente queria apresentar para vocês, estamos lançando aqui no fórum, esses boletins, né, esses jornalzinhos que vão ser levados para todas as comunidades que participaram da cartografia, para a gente continuar esse diálogo lá, né, essa conversa que a gente iniciou aqui. Então, cada comunidade que participou da cartografia, foi elaborado um boletim desse, e também a gente fez um boletim geral, né, com dano de toda a região. Tá bom? Pode passar, por favor. A gente só gostaria de agradecer aqui, em nome da equipe de Ciências Agrárias, as outras equipes que também contribuíram nas atividades de cartografia, né? O pessoal do acolhimento e da SAS do Direitos, o pessoal de ambiental e também da mobilização social. Obrigado.